Fala aí, rapaziada do nosso canal RB, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da goleada do Fortaleza sobre o Bahia no Clássico Nordestino, 4-1. O Marinho foi o destaque da partida, marcando 2 golaços. O Pochettino fez um, de pênalti. E o Renato Kaiser fez o 4º. O gol do Bahia, marcado pelo Everaldo, ainda no primeiro tempo. E como eu falei, pessoal, quando o Fortaleza entrou naquela sequência negativa, inclusive nessa última derrota para o Corinthians, já tinha torcedor aí falando que não dava mais, tal, que era para desistir do ano. E eu falei que era cedo, eu falei que o Fortaleza tá na briga pelo título e mostrou hoje, pessoal. O Fortaleza continua invicto dentro de casa no Brasileiro, perdeu pro Corinthians, mas foi Sul-Americana. Então no Brasileiro o Fortaleza continua invicto e tá na briga pelo título. O Botafogo tem 56 pontos e o Fortaleza tem 52. São 4 pontos a menos. O Palmeiras tem 50. O Palmeiras já está 2 pontos atrás do Fortaleza. Então, se o Palmeiras está na briga, por que o Fortaleza não está? Então, tem que acreditar. Como eu falei, Fortaleza continua invicto dentro de casa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal. Na rodada 3, repito, caso o Palmeiras vença o seu jogo de amanhã. Estou aqui com o Pedro Moreno, com o Alex e vamos começar a falar sobre esses jogos. Começando pelo Fortaleza. O vice-líder é difícil de ser batido em casa, hein, Pedrão? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca. É um time que vai se tornando praticamente imbatível jogando no Castelão, né? Isso é enorme de vitórias quando joga em casa e é o manual do campeonato de pontos corridos. A gente fala sempre dessa questão de regularidade e quando a equipe joga em casa e consegue se tornar um time quase que intransponível quando joga nos seus domínios, já é meio caminho andado para conseguir ter uma campanha de sucesso. O Fortaleza vem fazendo isso muito bem, né? Vem se mostrando um time, às vezes oscila dentro do próprio jogo, nem sempre é aquele Fortaleza que a gente se acostumou a ver em alguns anos, de ser um time sempre muito agressivo, um time sempre com a posse de bola, sempre no campo de ataque, mas um time que é sempre muito perigoso, muito objetivo. E foi dessa forma hoje que conseguiu construir a vitória contra o Bahia. A gente vai falar mais sobre o jogo, mas praticamente o jogo inteiro, o Bahia com mais de 60% de posse de bola, mas sempre o Fortaleza muito mais perigoso e conseguiu chegar à vitória. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar também com Paulo César de Oliveira para analisar os lances mais polêmicos da arbitragem, lances polêmicos do clássico carioca do Maracanã, a vitória do Botafogo. Então daqui a pouco teremos PC de Oliveira aqui também. Alex, no Maracanã, o Botafogo no finalzinho venceu o jogo contra o Fluminense, manteve na liderança, mas foi um ótimo jogo, né? Apesar de termos apenas um gol, né, nessa partida, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Moreno, todo mundo que está em casa. Acho que antes de tudo, só mandar solidariedade para as famílias. Bem lembrado. Sobre o acidente do time de futebol americano do Curitiba, vidas importantes, enfim. Que Deus abençoe vocês e conforte. Foi um jogo, você vê, o Botafogo ele começou melhor, depois acho que no primeiro tempo todo, acho que o Fluminense terminou um pouco melhor. O Botafogo errando, de repente, até mais do que o normal, não jogando tão bem. E depois você vê que o Arthur até falou que pensou em tirar o Luiz Henrique, né, no intervalo e tal. Mas foi um bom jogo, assim, no sentido de opções. E você pode perceber esse jogo de segurança do Fluminense. Me chamou muita atenção a competência, a capacidade do Marcelo para marcar o Luiz Henrique, né? Foi um desses desafios, fala, poxa vida, se você fosse imaginar antes, de repente o Luiz Henrique pudesse ter mais, mas toda essa capacidade, experiência do Marcelo, que fez um baita jogo. Só que 1-0 é aquilo que o Botafogo ele precisava. Foi terrível para o Fluminense nesse sentido, né? Que não usou o time titular, atirou o Ganso ali e tal, mas jogar com o Botafogo hoje em dia é indigesto, né, cara? Então ele acaba sendo perigoso, mesmo se ele não domina o jogo, enfim, né? Ele é muito agressivo e por isso está na ponta da tabela. E a rodada acaba se desenhando terrível para o Fluminense, até pelos resultados até aqui, né? Vitória ganhou, o Corinthians ganhou e o Fluminense nos últimos minutos ali acabou deixando escapar um pontinho precioso. Pois é, daqui a pouco falaremos mais sobre o clássico, porque já estão aqui, né, esperando para participar com a gente
o intrépido Lédio Carmona. Lédio estava ansioso para a participação aqui no Troca. Ramon, que legal, cara. Boa noite para vocês. Sábado à noite, né? E teve a enquete aqui, não é? Foi, teve isso. Cara, para ficar realmente no mínimo meia hora. É isso, o pessoal tá pedindo a presença de Lédio Carmona aqui. Ele quer pro Rock in Rio, por isso que ele quer ir embora. Saudade do Rock in Rio. É isso, Lédio. Boa noite. Já estive no Rock in Rio essa semana. Tô falando. Isso, Lédio. Eu vi as matérias contigo lá. Área VIP e tudo. Já usufruí daquele espetáculo de evento. Eu tô aqui, cara. Tô aqui à sua disposição. Eu gostei do jogo, hein? Gostei do jogo, né? Boa noite, agora, meus amigos. Tudo ótimo, amigos. Pedro, Alex. Para reflexão, né? Acho que o Fortaleza voltou a jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo. É aquele time agressivo, contundente, vertical. Marinho voltando a jogar bem, como nos tempos do Santos. Eu acho que certamente foi o melhor jogo do Marinho com a camisa do Fortaleza. Rosseto bem no meio-campo. E aí eu acho que é o maior ponto da discussão. O Fortaleza jogou muito bem, mas por que o Bahia, que tem tanta qualidade, joga tão mal, né? É tão pouco efetivo ofensivamente, é tão contundente, né, Lédio? É muito horizontal. Um time é muito vertical, é o Fortaleza, e um é muito horizontal, é o Bahia. E o Bahia, precisando vencer no segundo tempo, melhorar, ficou com a bola, o Fortaleza diminuiu o ritmo e assim mesmo o Bahia não conseguiu ser objetivo. Qual foi a chance clara de gol do Bahia no segundo tempo? Nenhuma. Então eu acho que é muito talento reunido dentro de um mesmo time, que é o Bahia, e pouco retorno, pouca produtividade, desempenho mesmo. Não vou nem falar em resultado, Felipe. Sabe o que eu estava pensando aqui? Acho que essa diferença entre os dois times tem muito a ver com a característica dos jogadores que também estão em campo nas duas equipes, né? Se a gente pegar o time do Bahia, que é um time muito técnico, mas não há jogadores de profundidade, jogadores que atacam o espaço, né? São jogadores de futebol cadenciado, né? De circulação de bola. Já o Fortaleza é o oposto, ele tem muitas opções de jogadores de velocidade, né? Hoje jogaram o Marinho, né? De vez em quando... ele tem o Kevin, tem o Lucero, que é mais centroavante, mas são muitos, o Pikachu quando entra, são muitas as opções de jogador de beirada, esse jogador que quase sempre hoje, né, Ramon, são jogadores que decidem os jogos, né? Seja aqui no Brasil, no futebol da Europa, esses caras de muita velocidade têm feito muita diferença. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diniz, Pedro, Alex, Ed, todos que estão com a gente. Bom, primeiro em relação ao Bahia. O Bahia, na minha opinião, minha maior crítica a esse Bahia é exatamente isso, essa falta de profundidade, né? O Bahia, quando consegue recuperar a bola no campo ofensivo, que usa bastante a passagem dos laterais, ou do Tassiano pelo lado, ou do próprio Jean Lucas, que faz essa diagonal longa, né? Faz esse corredor esquerdo ali para dar essa profundidade, o Bahia consegue render. Mas quando não consegue usar esses laterais do lado do campo, as equipes que jogam contra o Bahia sabem que tem que fechar o meio. E aí você tira o espaço de Everton Ribeiro. Cauli não vem jogando bem. Hoje, outra vez, foi muito abaixo. Faz um tempo, render. Né, Ramon? O Tassiano saiu no intervalo. O Everaldo, apesar do gol, não teve muita chance também, assim, não fez um jogo de muita excelência. O Santiares, depois do jogo, dá uma coletiva dizendo que é vergonha, que foram muito ruins, tem que melhorar. Eu concordo. O Bahia, quando não consegue, como eu falei, quando recupera essa bola intermediária defensiva, não tem opção de velocidade. E hoje, para um time, jogando contra o time do Fortaleza, que estava muito bem postado, defensivamente quase não correu risco, ele não leva perigo nenhum à defesa. E em relação ao Fortaleza, a estratégia adotada pelo Vojvoda foi muito interessante, porque ele joga com Zé Wellison, Hércules, Rosseto e Martínez. E desses quatro, o Hércules, que é um jogador que tem um pouco mais de chegada, consegue finalizar melhor, joga um pouco mais à frente. O Martínez joga aberto na esquerda, cara, para fechar essa segunda linha de quatro. O Rosseto é adiantado também. O Rosseto um pouco mais do lado do Zé Wellison, né? E ele trava, congestiona o meio de campo. E aí o Bahia fica totalmente sem ter o que fazer. Tocando bola de um lado para o outro, sem muita objetividade, lento. O único número que o Bahia ganhou hoje do Fortaleza foi na posse de bola. Mas em questão de produção, questão de eficiência, foi quase nula. E acho que a lesão do Biel também dificultou muitas coisas para o Rogério, né? Porque ele quase não começava os jogos como titular, mas sempre que entrava era uma alternativa para essa falta de produtividade, de profundidade do Bahia, né? Sim, até pelo próprio estilo. Agora, além de tudo que os amigos citaram com relação às falhas do Bahia, eu acho que o Bahia também hoje, acima de tudo, marcou muito mal.
E é um time que tem essa dificuldade porque você pega a característica dos jogadores de meio campo, com exceção do Caio Alexandre, nenhum dos outros 3 são jogadores de pressão na marcação, de pegada, de cobertura de espaço. Aí você vai pegar os laterais, tanto o Juba como o Arias também. São 2 laterais que são reconhecidos pela capacidade ofensiva, de chegada na frente. Então, assim, acho que o Bahia hoje também sofreu muito por conta disso, porque não conseguia ser vertical. E aí perdia a bola num setor de ataque, onde o time estava posicionado para conseguir criar, para conseguir ter volume ofensivo. E aí nessa transição é o ponto forte dessa equipe do Fortaleza. E o Fortaleza ia conseguindo aos poucos machucar a equipe do Bahia. Mas assim, se for puxar para reflexão, se for ver, nem sempre para você dar profundidade, você precisa ser o mais veloz. Principalmente com o domínio que tem de bola para o último terço que o Bahia tem. Se a gente for falar em transição de uma bola roubada, para você realmente fazer um lançamento e tal, tudo bem. Esses jogadores, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Cauli, o Tassiano infiltra super bem. E muitas das vezes eu acho o Everaldo, sigo falando, esse fato dele jogar para esse meio, direita, e poucas vezes ele tá mais por dentro, que ele é um 9, em alguns momentos que poderia estar, eu acho que eles se posicionam pouco ali também nessa condição. Então, às vezes o Cauli ele quer vir muito para jogar, mas imagina um Cauli, um Everton infiltrando em algum momento para poder finalizar, receber essa bola. Então, ou até para poder atrair alguém, né, Alex? Para abrir esse espaço. Nem o movimento eles acabam fazendo. O Tassiano que passou a fazer mais isso, né? Eu acho que depende muito do desenho de cada jogo. Eu acho que, por exemplo, num jogo onde você vai conseguir ter esse espaço por dentro, onde você vai conseguir, seus meios vão conseguir encontrar mais esse espaço entre as linhas de marcação para conseguir flutuar, eu acho que você de fato não precisa desse jogador, de velocidade, do drible, do 1 contra 1. O jogo de hoje era um jogo que necessitava desse jogador porque o Bahia não estava conseguindo construir por dentro. E aí, quando o Rogério faz as alterações, que ele entra com o Ratão e entra com o Ademir, acho que justamente tentando ter esses jogadores para conseguir encontrar esse espaço, logo depois vem o pênalti e aí toma o 3-1. E aí o jogo fica quase que decidido. Um caminho para mudar um pouco esse desenho do Bahia pode ser o Luciano Rodrigues, né? Que ele diz que joga pelo lado direito. Que ele gostaria de jogar pelo lado direito. O Rogério acha que ele é centroavante. O Cauli não produz há muito tempo. A torcedor do Bahia reclama muito sobre isso. O Cauli, nos últimos 17 jogos, ele fez 1 gol e deu 1 assistência. Pois é muito pouco. Muito pouco. Então, será que vale a pena manter um jogador nesse período instável em campo? O menino Uruguai, Luciano Rodrigues também não conseguiu render ainda o que se espera dele, né? Foi gasto um bom dinheiro nele. Luciano? E ele ainda não conseguiu fazer uma partida. Falou, opa, pessoal, cheguei. Mas ele, tô aqui. Ele fez pouquíssimos jogos de início, por exemplo. O Rogério, ele reluta muito em colocá-lo pelo lado. Então, eu acho que fica uma coisa que acho que você deveria testar. Se você tivesse com o meio-campo todo produzindo em alto nível, mas nesse momento, não tá produzindo. Que o Bahia não está naquela Tenta mudar um pouco o desenho, joga com 3 atacantes. Muda um pouco. Uma outra coisa que eu queria, a gente não tem essa estatística, né? Mas eu gostaria que fosse possível fazer essa avaliação para a gente ter uma ideia. Porque acho que o Fortaleza deve ser o time no campeonato que mais dá passes para frente. O Fortaleza parece incapaz de dar um passe para o lado ou para trás. Fortaleza e Botafogo, é a mesma linha. Quase todo passe do Fortaleza é para frente, né? Isso chama muita atenção. Eles estão sempre jogando na direção do gol adversário. Né? Mesmo hoje, com 4 jogadores mais de marcação, meio-campistas mais mudou defensivos. 7 em relação à derrota. Mudou 7, exatamente. Mudou 7. Conseguiu jogar para frente, né? Um destaque muito positivo para o Fortaleza hoje, que vai servir, obviamente, de confiança para o próximo confronto com o Corinthians. É essa questão do jogo coletivo, o desempenho coletivo do Fortaleza hoje. O Voivoda falou até no início do jogo, né? Que ele estava sentindo que precisava, né? Tava exatamente, devendo, né? Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, eram 6, 7 que estavam jogando mal, né? Sim. Então os outros que estão relativamente bem, não conseguem levantar e carregar esses 6, 7 que estão mal. Hoje não. Hoje foi todo mundo bem. Repito, pouco sofreu defensivamente, teve o controle do meio de campo, impediu as investidas do Bahia por dentro. Foi um jogo muito bom do Fortaleza coletivamente. Agora, o que a imprensa cearense diz, que está mais próximo do Voivoda, é que ele não poupou. Ele mudou o time. Ele não poupou, simplesmente ele não poupou os jogadores. Aliás, então, muitos desses jogadores que foram bem hoje
podem ser mantidos contra o Corinthians. Ele O quis dar um Marinho, choque por exemplo, no time, é muito difícil você pensar o Marinho não entrando em campo titular. O difícil é jogo saber contra o qual é a Corinthians. escalação. Eu acho que o Pochettino, ele volta com o Porque ele mexe demais com muita naturalidade. Ele mexe de em todo um jogo para outro. Ele ele só repetiu a escalação no Brasileiro uma vez. Então... Em jogos Principalmente seguidos, esses em dois jogos seguidos. pontas, né, de beirada, um jogo joga o Marinho, outro jogo joga o Pikachu, né? Mais ou menos por Já aí. o Rogério mantém o time, muda muito pouco. Só lembrando, Fortaleza volta à segunda colocação, fica a 4 pontos do Botafogo e no retorno ele segue líder do retorno, com 19 pontos. 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só para fazer uma lembrança aqui sobre o Marinho, que no dia 13 de maio, não sei se vocês vão lembrar, confronto contra o Botafogo lá em Fortaleza, ele saiu de campo, vaiado, substituído. As imagens da transmissão flagraram ele, inclusive, chorando no banco de reservas com a vaia, e alguns meses depois o cara, e aí concordo com o Led, para mim também, hoje foi a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza. Um cara desse motivado, com capacidade de mudar jogo, para entrar para um jogo decisivo contra o Corinthians, vai ser interessante de ver. Hoje deitou e rolou e fez 2 golaços. Lédio Carmona, intrépido, muito obrigado pela presença. Ramon, valeu, meu amigo. Bom descanso para vocês. Vai dar nem aí. tempo pra você comer a pizza. Não, o Lédio vai levar o Ramon para jantar agora, vai pagar. Tô esperando. Vai pagar. Valeu. Bom descanso para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós vamos para o primeiro intervalo da noite aqui no Troca de Passes. Já a gente volta, né? Teremos já Paulo César de Oliveira aqui para a gente começar a entrar no clássico carioca, o jogo do Maracanã, a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 1-0.